Nossos convidados de hoje, ele é líder indígena, ele é filósofo, escritor, poeta, professor da Universidade, da Causa Honoris, né? Da Universidade Federal de Juiz de Fora, ambientalista, Ailton Krenak. Ele também é das maiores lideranças indígenas do nosso Brasil, reconhecido mundialmente. Ele é fundador da ONG Núcleo de Cultura Indígena. Ele integrou a Assembleia Constituinte, que elaborou a Constituição Federal de 1988. Seja bem-vindo. Junto com ele, o rapper Overá Curumim MC. É um jovem ativista pela demarcação das terras indígenas do Brasil e publicou seu primeiro livro aos 14 anos, Os Contos do Kunumi Guarani, junto com seu irmão. É autor também de Kunumi Guarani, que fala do menino que vive na aldeia. Vamos ficar com o vídeo de Curumim MC. Overá. Jawu-a, Opambaé, Ramonjepé, Jaguatá, Tenondé. Ah
Sejam bem-vindos, Ailton Krenar e Overá, o Curumim MC. Olá! Sejam bem-vindos! Oi. Emocionante. Eu quero muito agradecer por essa oportunidade, né, de estar participando, né? Eu, no momento de Brasília, né? Mas estou aí também, aqui, somando e também falando sobre a nossa luta, né? Bem-vindo, Verá. Lindo o seu vídeo de abertura, foi emocionante para nós. Muito obrigada pela sua participação. Ailton, seja bem-vindo. Saudação a todos, bom dia. Quero cumprimentar o MC Curumim por estar aqui nos alegrando com a sua presença e lembrando que também ele está em Brasília, numa importante momento da história dos povos indígenas. Eu quero saudar a todos, eu estou aqui com uma tiara, uma faixa na minha cabeça, eu sou de cor morena, tenho uma camisa de cor de palha, com quase amarela, e aqui ao fundo tem um painel com folhas verdes e o outro lado é uma parede branca. Então eu estou com uma linha bem definindo o tema do que seria esse meio ambiente, que é a pauta que nós temos para conversar hoje, e estou muito contente de estar aqui com o MC Curumim. E nós muito contentes por vocês estarem conosco. Sobre esse tema meio ambiente, o que você tem a nos dizer, Ailton Krenar? Por onde você começaria? Eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. Deve ter muita gente em casa, porque nós estamos vivendo essa experiência de não poder nos aglomerar, né? Nós estamos evitando circulação. Eu achei muito boas as mensagens que antecederam a essa introdução do nosso encontro aqui, chamando a atenção para que a gente ainda tem que tomar os cuidados necessários com a higiene, evitar tanta movimentação desnecessária, e tudo isso diz respeito a esse tema que nós estamos conversando, que é a ideia do meio ambiente. Quando, na verdade, o que nós vamos poder conversar é que todo o ambiente que nos inclui a todos nós, o nosso corpo, a terra, e esse vídeo que passou agora, muito bonito, esse filme evoca exatamente essa integração entre o ser humano e o território, a paisagem, a terra. Tudo é natureza. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa abordagem que ainda persiste de pensar a nossa relação com a terra como uma questão que diz respeito ao meio ambiente. E você, Verá, o que você nos diz? O que é esse meio ambiente? Eu acho que nós estamos sem som. Pode falar. Primeiro eu vou estar falando, né, sobre meio ambiente, aonde estou nesse momento, né? Estou em Brasília, e aí tem um pessoal cantando, né? Vou estar falando aí minha aparência, né? Eu estou de cocar, sou uma pessoa, tenho 20 anos, sou um jovem, magrinho e alto também, né? E sou filho do escritor Olívio de Cupé. E essa é a minha aparência, né? Agora, a minha aparência aqui dentro, né? É alegria mesmo, né? Do que estou sentindo, de estar aí tomando na luta junto com os parentes. E o meio ambiente, né? Para o povo Guarani, né? Também a minha visão mesmo, né? A natureza é o que eu
falo mais, né, sobre isso no meu rap, na minha música. Eu falo que Deus é natureza. Então, Deus criou tudo, né, que a gente vê, né, aqui na Terra, né, o céu. Então, isso é a natureza, né? As criações de Nyanderu são é a natureza, né? Então, devemos estar preservando, né, para a gente também se fortalecer. Como surgiu essa vontade sua de cantar e de escrever? Então, quem me apresentou o rap, o estilo musical, rap, foi Sim. meu irmão Tupã. Sim. E aí ele veio em casa, né, ao meu lado, né? E aí mostrou um rap, né, que é o rap dos Pro MC. E aí gostei muito, né? Só que não tinha noção, não sabia que um dia eu ia também estar cantando rap. Um dia eu estava lendo poesias do meu pai. Sim. E com isso eu decidi escrever também poesias. E com isso decidi escrever e surgiu umas letras, né? E aí decidi cantar essa minha poesia, né? E aí com isso vi que era rap porque tinha as rimas e falava sobre isso, sobre a natureza, né? O meio ambiente, né? Falava dos rios, as coisas sagradas também, né? Tem, né? E aí com isso me apelidei de Economia MC. Só que a mudança de nome, no momento, Economia significa jovem, né? E aí decidi colocar o meu nome, né? E agora é Overá. E tem um significado? Sim, é o meu nome, né? Que é dado pelo Chamon, que é o curandeiro. Ah, sim. Parabéns, viu, por toda essa maravilha que você, tão jovem, nos traz. Eu fiquei muito feliz em te conhecer, em conhecer o seu trabalho e muito honrada com a sua presença aqui. Ailton Krenar, quando até nós nos falamos, eu falei assim, Ailton, quem vai estar com você é um jovem... ele falou assim, eu sei quem ele é. Você pode contar como você me disse que conheceu o Overá? Bem, eu fico muito feliz, eu quero reiterar a minha alegria de estar com esse jovem Guarani que expressa na sua própria fisionomia essa serenidade de ter recebido dos seus ancestrais não só o nome, não só esse nome, mas toda a beleza da visão de que a natureza é sagrada, né? Nyanderu, que criou todas as coisas. Achei bonito o MC dizer que Deus é a natureza, porque a própria expressão, quando ele canta para Nyanderu, ele está celebrando tudo que é belo na natureza. Essa confiança, ela é tão maravilhosa porque ela coincide com o tema da utopia. Essa utopia que nós buscamos quando enfrentamos as dificuldades com a confiança de que nós vamos superar e ter um mundo melhor para todos nós. Esse filme ele revela essa beleza porque ela é a beleza também que está expressada em toda a poética, na literatura. E é muito bom lembrar que Overá, como ele se anuncia agora, é um escritor. Ele escreve, sim, ele é poeta. E eu tive a alegria de conhecer ele quando ele era neném, quando ele era criança. O pai dele, Olívio de Ecupé, a mamãe dele, são meus amigos, e são dois escritores também.
Então é muito Sim. interessante porque é uma família de escritores, é uma família de poetas e escritores. Eu saudei esse nosso encontro dizendo, eu conheci ele quando ele ainda era um neném de colo. E isso é uma imensa alegria. Ele cresceu como uma árvore frondosa e os seus frutos estão se espalhando por vários lugares. Ele já tem um reconhecimento internacional por causa da qualidade do trabalho dele, não é por causa do exotismo. Porque alguém pode pensar assim, o MC ele tem esse alcance amplo porque existe essa coisa exótica dele ser um jovem indígena guarani. Não, a qualidade do trabalho dele já entusiasmou pessoas como o Alok. O Alok, outro dia, estava iniciando uma produção nova dele e me disse, eu queria muito conhecer o Kunumi MC. Eu falei com ele, olha, não tem dificuldade nenhuma você conhecer ele, você pode falar com ele, pode falar com o Olívio de Ecupé, que é o pai dele, ao mesmo tempo, de certa maneira, o facilitador da carreira dele profissional, porque eles dois têm essa harmonia tão bonita. Os dois estão ali em Brasília agora, assim como eles estariam num evento em qualquer outro lugar do mundo juntos, porque eles têm essa maneira de estar em qualquer lugar, da mesma maneira que eles têm a maneira de estar em casa, na aldeia. Essa harmonia, ela não é uma coisa produzida para efeito público. Esse amor de pai, filho, irmão, primo, sobrinho, ele lembrar que o irmão dele foi quem levou para ele, apresentou para ele esse tipo de arte que é o rapper. Né? Ele nem sabia o que era isso. Ele não sabia porque ele só falava guarani. E é interessante que o MC está falando português com nós aqui, gente, mas português não é a língua dele, não. A língua principal dele é o guarani. E onde ele fala com desenvoltura, com facilidade. Português é a segunda língua. Mas ele tem aceitado esse desafio e ele tem, inclusive, conseguido escrever em português algumas das músicas dele e os poemas também. Ele escreve em português, publica, tem obras publicadas. Então é uma alegria muito grande ver que já tem uma geração, 2 gerações depois da minha, né? Portanto, tem a minha geração, tem a geração do pai do Overá, depois tem a geração dele. Então, tem 3 gerações de pessoas que estão apresentando para o Brasil uma visão sobre a cultura dos povos originários que não é folclore, né? Não é um folclore. E eu quero saudar a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, porque ela tem uma qualidade excelente. A gente estava vendo aí, ela homenageia Mia Couto, ela homenageia Conceição Evaristo. Então, assim, é uma constelação de autores, nem vou mencionar todos, porque são 5, 6, de grandes autores, grandes escritores reconhecidos no mundo inteiro, e entre essas personalidades, com essa visibilidade pública, está o nosso querido Overá, que é o MC Kunumi, que é uma pessoa que está se constituindo cada vez mais numa voz para ser escutada no mundo. E, aliás, o Alok gravou com ele um álbum novo, em breve eles vão estar lançando esse trabalho. Eu nem estava cogitando de comentar isso, mas é legal para dar uma ideia do vulto que o trabalho também desse acompanhei jovem MC Kunumi. os bastidores. Você também acompanhou? Acompanhei. Maravilha. Parabéns, viu? Tem uma pergunta aqui da plateia. O Sig. Nosso tempo parece ser um tempo de intolerância da sociedade como ela mesma e da sociedade para com o ambiente. Como você interpreta essa intolerância para com o futuro? Pode a arte, a leitura, a literatura reverter essa intolerância? Ou viveremos em um mundo fake, das ideias fakes, de indivíduos fakes? O Daniel Munduruku, nosso querido parente e escritor, ele gosta de recorrer a uma fábula para responder questões como essa, questões tão paradigmáticas, né? Sim. Ele diz que um menino chegou para o avô dele e falou: avô, tem 2 lobos brigando dentro do meu pensamento, da minha cabeça.
E eu não sei qual dos dois vai prevalecer. Aí o avô dele ouviu a história dos lobos que brigavam e disse para ele: meu filho, o que vencerá é aquele que você mais alimentar. Qual dos dois você está alimentando? Então, nós podíamos pensar o seguinte: que mundo nós estamos construindo? Se nós estivermos evocando um mundo de poesia, de beleza, como essa evocada no filme que a gente viu agora, do MC, nós vamos construir mundos possíveis, onde não serão fakes, pelo contrário, serão afetos, onde nós vamos nos relacionar com a Terra de uma maneira amorosa, e talvez vamos aprender, inclusive, a não chamar ela de meio ambiente, mas chamar essa terra maravilhosa de Mãe Terra. E entender que os cientistas hoje já concordam que Gaia, esse organismo vivo, que é o planeta Terra, ele tem inteligência, tem humor, ele se relaciona com a gente de uma maneira ativa, interativa. O outro homenageado dessa edição, que é o Edgar Morin, tem 40 anos que ele está chamando a atenção das pessoas para o fato de que a vida tem essa complexidade de tudo ser sistêmico, tudo se comunica. Então, com essa compreensão, seria importante que a gente fizesse também uma correção nas nossas linguagens e parássemos de tratar a Terra, o organismo vivo da Terra, como meio ambiente. Porque quando a gente cogita de que ele é um meio, a gente vai interagir sobre ele de uma maneira desigual. Se a gente considerar que ele é como nós somos parte dele, eu não vou cortar meu braço, eu não vou machucar meu rosto à toa, só por acidente. Então, vamos pensar que a Terra não é um meio ambiente. Vamos pensar que se ela é um ambiente, então ele é inteiro, é um ambiente todo, um ambiente amplo, onde nós vamos poder, como um pássaro, como um peixe, habitar esse lugar. Porque um peixe respira e vive, nada dentro d'água. Um pássaro voa no espaço. Ele não imagina que ele está no meio ambiente. E o MC, ele respondeu de uma maneira tão singela, logo de cara, quando ele saudou a gente, dizendo que Nhanderu é a natureza. Então, a natureza é Deus. Imagina que ideia mais bonita nós entendermos que tudo ao nosso redor tem esse sentido sagrado. Se a natureza é Deus, então tudo é sagrado, né? Nossa Mãe Terra. Sim, hoje nós estivemos aqui com Daniel Munduruku. Antes de vocês, pela manhã, eu até acompanhei também no Combinando Palavras. E foi fantástica a participação. E ele disse, né, ele estava falando com as escolas e nos disse que a gente carrega, né, algumas palavras mesmo, que foram embutidas lá desde a colonização, né? E ele conversou muito sobre isso com as escolas, com a criançada, foi muito bacana e é uma honra. Então, o próximo ano, quando nós formos falar, nós vamos falar sobre a Mãe Terra. Obrigada, viu? Nós temos aqui no palco, você falou muito sobre o afeto, o amor. Um projeto que nos acompanhou aqui no projeto Utopias foi o projeto Afeto na Lata, do Helder Oliveira. Ele é um muralista e, ao invés de descartar as latas, ele começou a pintá-las depois de usada, né? Porque, assim, quando se faz um mural, e hoje o grafite está muito assim, em evidência, porque a arte fala, enfim. Então, ao invés de descartar as latas, ele começou a pintar e escrever poemas e fazer algum desenho. E dessas latas, ele dá de presente para as
pessoas que ele quer, ele não vende. Então, se ele vai numa biblioteca, se ele vai numa escola, ele leva a poesia dessa forma. E foi esse o projeto que nós trouxemos, os nossos totens, para a chamada de cada utopia. Foi feita uma lata gigante desse afeto, representando cada tema. E está conosco no palco, não sei se vocês conseguem ver, mas depois eu posso até mandar para vocês. Então é isso, o mundo precisa de afeto, né? Eu gostaria de agradecer à plateia virtual, a todos que estão nos assistindo pelos canais no YouTube, e dizer que está aberto a perguntas. Oi! Está aberto a perguntas, se vocês quiserem aproveitar esse momento tão rico aqui, junto com essas duas pessoas maravilhosas. Alguma pergunta? Estão todos quietinhos, viu? Muito quietinhos. Quem é? Seu pai? É a Débora aqui. É seu pai ou Verá? Quem é? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. É o Olívio Jacupé, o pai do Overá. Ah, Maravilha. imaginei. Nós estamos sem som. Ele deve estar sem microfone. Alô? Isso, agora ouvimos. Então, o Kunumi, ele teve que dar uma saidinha às pressas, porque ele não está aguentando mais, porque ele teve que correr ali para poder dar uma cochilada, porque ele passou ontem fazendo show, e daí foi fazer show para os Guarani, que o ritual ele teve, e ele ficou até as 4 da manhã cantando. E ele não aguentou, ele falou assim, eu tenho que descansar um pouco, senão, porque daqui a pouco ele tem que ir lá para o ato, e ele vai ter que cantar também o rap para a turma lá, e ele não aguentou. Então ele falou assim, pai, fica no meu lugar aí, porque senão a coisa vai ficar feia. E o Ailton aí tá para completar o rap. Maravilha, que bom ter o Olívio junto. Seja bem-vindo. Tá tudo bem, pode descansar. Foi linda a abertura aqui com ele, foi um prazer. O som, só um pouquinho que está falhando. É coisa dos ruralistas. Os ruralistas estão fazendo feitiço para nós, aí vai sair o som meio ruim mesmo. Então tá bom. Vou chamar agora a Débora, da plateia, está aqui conosco. Isso, Débora. Pois não? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui nessa atividade. Eu queria saber, o momento que vocês estão realizando, né, em Brasília, com mais de 6 mil indígenas, está sendo considerado o protesto mais importante do século, lutando contra a escalada da destruição, do desmatamento, lutando pela vida do povo indígena, que é protetor dessa pouca natureza que nos restou. Eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre essa luta, quais são as suas expectativas, e como que a gente que está tão longe, que não pode se juntar, a gente pode ajudar essa luta a ter voz e pressionar os governos para que isso seja realmente ouvido e que a gente comece a ver algum tipo de mudança, né, que é tão necessária para que a gente possa ter um planeta para os nossos filhos, para os nossos netos. Queria saber o que a gente pode fazer para ajudar. É isso. Então, primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui lutando junto com os parentes indígenas, porque a gente está aqui na luta, são vários parentes, tem mais de 6 mil indígenas, e não é ajudar nós, mas é ajudar vocês mesmos, porque nós estamos lutando por todos. E vocês, porque quando você demarca uma área indígena, a gente está fazendo bem não é só para os nossos filhos, para nossas comunidades, mas a gente está ajudando o planeta. Então você tem que pensar, não é ajudar nós, mas é ajudar o planeta. E quando você ajuda o planeta, você está ajudando a si mesmo. Então nós estamos aqui nesse ato, e está tendo muita gente falando mal contra esse ato, mas está sendo o maior ato da história. Porque a demarcação é uma coisa tão difícil, e agora com essa lei ia prejudicar ainda mais. Então, por isso eu vim para cá também juntar a turma. O Kunumi está aqui, porque através da música ele alegra o povo, porque a gente sabe que a luta ela é triste, mas ao mesmo tempo ela é alegre, porque nós somos parentes, né?
E a sociedade tem que apoiar a demarcação, porque a demarcação, ela não é só para nós, ela é para o planeta. Então as pessoas ficam pensando que, mas o índio não faz nada com a terra. Quando a gente não faz nada, a gente faz mais do que a sociedade. Porque quando tem terra demarcada, tem floresta. Quando tem fazenda, tem soja. Essa é a diferença. Então, por isso que a sociedade tem que entender o lado indígena, porque a gente, desde 1500, luta pela mesma causa. Viver em seu território. E nós vivemos no território, queremos que nossos filhos cresçam com tranquilidade, mas os ruralistas pensam ao contrário, é sempre no progresso. Esse progresso não existe. Esse progresso é individual, é só para o ruralista. Então, por isso, estou muito feliz de estar aqui em Brasília. Vi muita gente aqui, lideranças de todo canto do Brasil. Inclusive, tem uma índia chamada Jovina Arengá, do povo Caingangue, da aldeia Cacanéporã, lá de Curitiba. No ato anterior que teve há pouco, um mês atrás, mais ou menos, a polícia atacou os indígenas. E uma índia levou um tiro de borracha e foi atacada com gás e ela desmaiou. E ela continua aqui, está aqui de novo em Brasília, e a gente torce para que, porque o ato indígena é pacífico, mas às vezes as polícias, eles atacam para dizer que é o índio que está provocando. Nós nunca provocamos nada, nós apenas fazemos atos pedindo demarcação já. É só isso. E o resto deixamos na mão do Ailton, porque o Ailton é o sábio do século também. Querido Olívio, que bom que você está falando diretamente daí, né, dessa importante manifestação, essa importante movimentação, tanto de sentidos, quanto também de presença física, porque a presença de 6.000 indígenas de várias regiões do Brasil em Brasília, ela mobiliza a opinião pública global. Então, eu queria relacionar essa presença indígena com a questão do clima, a mudança climática. Essa semana tem vários lugares queimando para todo lado, pegando fogo na mata. Estão queimando os parques estaduais, parque municipal. O parque do Juqueri, em São Paulo, ardeu durante vários dias e queimou centenas de hectares. Parece que foi 2/3 de toda a cobertura florística queimou. Isso vai demorar uns 10, 20 anos para restaurar. São Paulo já está ficando sem água. Os aquíferos estão secando. Quando o povo indígena vai para esse momento agora, a gente podia até pensar que não é uma coisa de um reclamo sobre demarcação de terra. É chamando a atenção para o planeta Terra. É o planeta Terra que está reclamando agora, e os filhos da Terra estão dizendo, nós estamos presentes aqui para dizer chega de fazer um uso abusivo das florestas, dos rios. Eu li essa semana que o rio Piracicaba está minguando e que vai ser necessário fazer o replantio de pelo menos uns 200 hectares de margem de rio para que ele possa voltar a ter água suficiente para a própria calha do rio. Eu vivo aqui à margem do Rio Doce, eu sei que esse rio vai ficar durante ainda muito tempo sem poder ter o uso da água dele, porque ele está envenenado pela mineração. Então, o que os povos indígenas estão dizendo é que nós precisamos cuidar da terra. Ninguém está disputando nada. Nós não estamos disputando nenhum palmo de terra. Nós estamos reclamando o direito da nossa mãe terra de respirar. O Olívio disse muito bem, é do interesse de todo mundo que a terra respire. E é isso que os nossos parentes estão fazendo agora, chamando a atenção do STF para a votação de uma matéria que é muito importante, mas que a opinião pública ignora. Parece que a opinião pública não quer saber o que está acontecendo lá. Mas o que está acontecendo lá é que, dependendo do que for aprovado, qualquer particular, inclusive um estrangeiro, pode tomar as terras de floresta na Amazônia como propriedade particular. É isso que o Olívio está dizendo. Se um sujeito pode virar particular, proprietário de 100, 200 mil hectares de floresta na Amazônia, significa o fim do mundo, meus queridos. E aí não tem ideias para adiar o fim do mundo
depois que a gente tiver acabado com a água, com as florestas e com o suporte da vida aqui na Terra. Esse movimento é de todos, para todos, né? As pessoas, eu acho que muitas, né? Que tem a água, quando abre uma torneira e está ali na mão, esquece de que ela vem de algum lugar e vem dessa Mãe Terra, né? Então, o que vocês estão fazendo é muito grandioso, por todos nós. Eu acho que a pergunta da Débora, a hora que ele respondeu, foi assim incrível, porque somos todos um. Tenho mais uma pergunta do Sig. Gostaria que o Krená falasse um pouco sobre os livros dele, sobre o ponto de vista da inspiração. Que bom que alguém ressaltou que nós estamos nesse mundo livro, ambiente livro, Sim. Celebrando a Feira Internacional do Livro. A inspiração, no caso de alguém que escreve a partir da oralidade, né, da fala, ela deve ser uma experiência distinta daquele que conhece a escrita como ofício e que desenvolve, né, um roteiro, um argumento para a sua produção. Eu não faço nada disso. Eu me inspiro no cotidiano, na realidade, e quando eu escrevi o primeiro livro que ganhou esse formato, já há 21 anos atrás, ele tem o título de O Lugar Onde a Terra Descansa. É uma tiragem que já se esgotou, foram feitos 2.000 exemplares desse livro. É um livro de arte, com fotografia e textos. Os textos são da minha autoria, as fotografias são de 4 fotógrafos, entre eles o Zé Caldas, a Adriana Moura, a Zaida e o jovem, que eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Então, é uma turma muito boa que se juntou fotografando durante 3 anos o Parque Nacional da Serra do Espinhaço, um local onde a gente fazia um encontro de cultura. Então, são fotografias muito bonitas e os textos, eles evocam esse sentido da Mãe Terra, o lugar onde a Terra descansa. Quer dizer, a Terra também precisa de descansar, né, Olívio? Sim, com certeza. A Terra. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas, eles não acreditam que a Terra é vida. Então, por isso que as pessoas têm o costume de destruir tudo. A gente vê as pessoas cortam uma árvore com facilidade, suja o rio com facilidade, joga lixo em todo canto. Por quê? Porque as pessoas não vê como algo vivo. Então, a gente na aldeia, a gente sempre aprendeu desde pequeno que a terra, uma árvore, ela é viva. Então, se você aprender desde pequeno que a árvore, ela é natureza, ela é nossa proteção, aí você vai respeitar melhor. Então, isso que está faltando na sociedade, porque não adianta riqueza, como a gente vê, as pessoas só pensam no progresso por riqueza. Agora veio a pandemia aí, pegou todo mundo, pegou rico, pegou pobre, pegou bonito, pegou feio, pegou todo mundo. Isso aí. Não adiantou ser rico, quem morre. Quando a pandemia veio, ela não falou assim, vou escolher o pobre. Não, ela pega todo mundo. Então, se você protege a floresta, que ela é viva, ela dá vida para a gente. Agora, se você não protege a floresta, um dia vem as consequências, né? Então, por isso que é importante a gente ler. E nós indígenas também vivemos uma época importante de ler, porque nós somos contadores de história. E hoje a gente vive num mundo que a gente também precisa ensinar nossas crianças a lerem, né? Nas aldeias também tem escola, cada povo escrevendo na sua língua e em português. Como a gente está falando do grande gênio aí, que é o Ailton Krenak, eu vou aproveitar e vou falar do novo livro meu que eu lancei, que chama Kunumim MC, o Guerreiro da Copa. Esse livro, ele é bom porque as pessoas querem saber quem é Kunumim, como que é a vida dele. E nesse livro, eu falo sobre a vida dele. Então, quem quiser procurar esse livro, é só entrar no site Amazon
e daí vocês vão saber tudo sobre ele, como cantor, como compositor, como palestrante. Ele faz um monte de coisa. Ele toca violino, ele toca violão, ele é tradutor de livro, e ele é fã do Ailton Krenak, que é a coisa mais importante, né? Tem uma pergunta aqui do Juliano Gonçalves da Silva, que ele quer saber como vocês, ambos escritores, como é ser ameríndio e escritor no Brasil. Eu vou começar então, porque o Ailton sempre termina com as palavras mais belas. É muito difícil. Quando eu escrevi em 1984, não havia ainda esse grande número de escritores como a gente vê hoje. Então a gente comeu o pão que o diabo amassou, aquela palavra bem conhecida, né? Sim. Então eu sofri para iniciar minha vida como escritor, porque eu passei 10 anos até que eu consegui publicar meu livro independente. E hoje a gente fica feliz porque a gente sabe que tem bastante escritores publicando livros. Foi uma forma boa para abrir caminho para os professores, porque a gente sabe que os professores no Brasil, eles falta material para falar sobre o índio. E quando tem livros antes de nós, tinha livro falando mal da gente. Então por isso que as pessoas criaram preconceito sobre a gente, sempre fala mal do índio. E nós, como escritores indígenas, a gente começa a escrever uma nova literatura nativa. Por quê? Porque a gente vai trazer pensamento para as pessoas e as pessoas valorizarem a gente. Porque nós, desde 1500, o índio é sempre valorizado. E através da literatura, as pessoas começam a respeitar a gente. Então, quando eu vou dar uma palestra, o Ailton vai dar palestra, e a gente é apresentado como escritor, o povo não indígena, eles ficam impressionados. Nossa! Então, o mundo na cidade, eles valorizam quando você mostra sabedoria. E quando a gente mostra a nossa sabedoria, eles começam a respeitar a gente. Então, é importante cada vez mais surgir escritores e esses livros chegarem nas escolas. Por quê? Porque as crianças vão ter outra mentalidade. E nisso eles vão respeitar as crianças quando vai na aldeia. Porque as crianças da cidade, quando eles vão, eles têm medo da gente. Por quê? Porque sempre foi ensinado que o índio é perigoso. Então, por isso a literatura nativa, ela tem esse grande valor, né? Sempre chegando nas escolas, para que a Lei 8.645 seja cumprida. Como? Que o professor aprenda as histórias indígenas como é. Porque o José de Alencar, ele escreveu sobre o índio, mas não foi o pensamento do índio, é o pensamento do José de Alencar. E quando o Ailton Krenak escreve, o Olívio de Cupé escreve, Daniel Monteiro escreve, Fantiri Caingan escreve, Jovina Arembá Caingan escreve o pensamento do povo. Então aí as pessoas da cidade vão entender por que o índio está escrevendo. Nós estamos escrevendo, não é para enriquecer, é para trazer conhecimento para a sociedade. Isso é o nossas ideias. Pode complementar, Ailton. Olha, eu gostei muito quando o Olívio mostrou o que é a literatura. Ele, de uma maneira muito bacana, ele mostrou que a literatura combate o racismo, a literatura combate o preconceito. Ele mostrou que quem pode se expressar através da literatura consegue iluminar os ambientes de convivência, inclusive entre povos de diferentes culturas. Ele mostrou um exemplo concreto disso, né? E o Olívio, ele escreve desde o final da década de 70, gente. Não é brincadeira. Eu estava olhando aqui, o Olívio é um dos primeiros autores indígenas a publicar. Só que ele não publicava em editoras que faziam as obras circular. Eu acho que o primeiro livro do Olívio ele publicou por ele mesmo. Ele mandou imprimir o primeiro livro de autoria dele. Então, assim, ele é um escritor no sentido radical da palavra. É aquela pessoa que é capaz de escrever, ter o desejo de tornar conhecido aquela escrita e ele mesmo imprimir aquele material e distribuir aquele material. Então, esse sentido de escritor que o Olívio carrega com ele é tão forte. Os primeiros escritos dele era para celebrar a luta de outras pessoas que viveram antes dele, mais velhos do que ele. Ele homenageia Ângelo Cretan com um poema
que, se eu não me engano, é um dos primeiros, está num dos primeiras coletâneas publicadas por ele, quando ele ainda não tinha editora, né? E agora o que ele está dizendo é que esses autores ganharam visibilidade, ele é uma das pessoas com muita importância nesse universo, ele abriu o caminho para essa literatura, assim como Eliane Potiguara, Daniel Munduruku, e como eu vi que ele estava mencionando as nossas irmãs Caingangue que estão aí, eu quero mandar também lembrança para todo mundo e dizer que entre os parentes Caingangue tem mulheres escritoras e publicam também suas obras, por enquanto ainda restritas ao ambiente escolar, mas que são pessoas que escrevem e que têm muita coisa para contar, muita história para compartilhar no campo da literatura, né? Nossa, que bom ouvir tudo isso e saber que existem tantas obras aí para a gente abrir a mente, os olhos e ver como que é esse povo. Tenho mais uma pergunta aqui do Hugo Bueno. Ele diz, boa tarde, frente a esse cenário desolador, como a pandemia, incêndios, mudanças climáticas, parece que vivemos em uma distopia. Como os livros, a música e a arte podem nos ajudar a transformá-lo em uma utopia? Pode começar com o grande gênio Ailton Krenak agora. Obrigado, Olívio. Eu vou ficar à vontade que você me aponta para falar do tema, porque eu queria dizer o seguinte, a literatura, a arte, né, as artes plásticas, o cinema, tudo isso que a gente chama de mundo da arte, ele tem a capacidade de nos abrir horizontes onde a realidade não consegue apresentar saídas para a gente. Mas nós não podemos ficar só iludido com o que é produzido no campo das ideias sem pôr em prática. É preciso pôr em prática. Aquele livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele não pode ficar só no primeiro episódio das ideias. Ele tem que ir à prática. Então, ir à prática seria reflorestar, recompor a margem dos nossos rios. Nós sabemos que existe uma tentativa agora de diminuir a obrigação legal de fazer aquela reserva na beira d'água, né, dos corpos d'água. Querem reduzir o tanto de vegetação que fica na beira do rio. Ora, nós não podemos reduzir a vegetação que está na beira do rio, senão mata o rio. O rio precisa, aquela mata chama mata ciliar. Se você arrancar os seus cílios, você vai ficar cego. Então, assim, a luz vai cegar você. E o sol vai matar o corpo do rio se ele ficar sem ciliar. Mata ciliar, o nome já diz. Então, nós precisamos ter vegetação, ter floresta. É a floresta que produz água. Mais uma vez, a única maneira da gente lidar com a realidade ampla, ecológica, que nos envolve nos diferentes lugares, em biomas e tudo, é se a gente se reconciliar com a terra. A gente não pode ficar iludido só com a produção no campo das ideias e não aplicar as ideias. Tem que aplicar as ideias. Nem que seja no seu quintal. Faz uma horta aí, planta alguma coisa, bota árvore no seu quintal. Se você vê alguém tirando a vegetação, chama outros amigos seus, fala, você não pode tirar a vegetação daí. A hora que pegar um fogo, vai queimar a sua casa também. Nós temos uma realidade que parece distópica mesmo, Hugo, porque quando você olha que está pegando fogo lá em cima, no Alasca, que está pegando fogo em regiões geladas do planeta, e que a mudança do clima significa o degelo, né, das calotas polar, então, assim, não é brincadeira. Mas a arte sozinha não vai restabelecer o clima do planeta. A arte é para nos inspirar. A arte não pode substituir a ação. Então eu queria convidar vocês a imaginar, a arte se articula com a ação. Arte e ação são as maneiras da gente enfrentar essa distopia
que nós estamos vivendo do ponto de vista climático, ambiental no planeta, né? A Luana Eusébio gostaria que você comentasse o seu livro, A Vida Não é Útil, e de que forma a utopia do meio ambiente é atravessada pelo consumo e a economia. Muito obrigado por lembrar o livrinho A Vida Não é Útil, porque ele é, de certa maneira, o desdobramento daquela conversa do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, porque ele vem pôr em questão o modo de consumo e de relacionamento que a gente tem com tudo ao nosso redor, como se a vida se realizasse através da nossa apropriação de novas coisas, um carro, uma roupa, uma casa, um aparelho, uma tralha qualquer que a gente obtém, coisas que a gente vai comprando, controlando. A ideia de que a vida se realiza dessa maneira seria dizer que a vida é utilitária. Então, eu olhei e disse, a vida não tem que ter utilidade, a vida é fruição, a vida é um dom maravilhoso. A vida é isso que o MC Kunumi canta. Quando ele canta Panhanderu, cantando a beleza de estar vivo. A vida é essa maravilha. Então ela não é útil, ela não tem utilidade. O que tem utilidade é um liquidificador, que você joga a fruta lá dentro e bate, um pilão, que você soca a coisa, é útil, é utilitário. Uma engenhoca é utilitário, um carro é utilitário. A vida não. A vida é um dom maravilhoso. E a gente pode experimentar esse dom maravilhoso com o mesmo entusiasmo que um pássaro, que um peixe, que uma planta, uma borboleta. Os humanos precisam voltar a ser também a natureza e deixar de ser só esse cérebro, essa cabeçona. O cientista do clima chamado Antônio Nobre, que é um cientista que eu tenho muita alegria de poder dialogar com ele, participamos de algumas conversas juntos, ele disse que o tipo de relacionamento que a humanidade está tendo com a Terra é parecido com o tipo de relacionamento que as pessoas estão tendo com o seu corpo. Eles separam a cabeça do corpo. Então a cabeça, cérebro, não ouve a voz do coração, não escuta a voz do coração. Então, a pessoa vai ficando com a cabeça cada vez mais grande e dura, e o coração cada vez menor, até que esse coraçãozinho não tem mais força nenhuma para nutrir esse corpo. Então, ele fala que nós precisamos reativar a relação da mente com o corpo, e a mente, no caso, é a humanidade. O corpo é a nossa mãe terra. Essa didática, né, esse exemplo que ele usou para dizer que nós separamos da terra, assim como a mente separa do coração, é de uma poesia tão linda, porque o que está acontecendo é isso. A humanidade está separando o coração da cabeça. É como se você pudesse ser só inteligente e não precisasse ter nenhum afeto, nenhuma emoção. Você pode ser só inteligente. Existe um elogio desse sujeito hiperinteligente, superinteligente, que não tem. Tivemos uma queda. Uma pequena queda na transmissão. Muita gente participando aqui na plateia, viu? Estamos aguardando. Estou também com outro som. Vamos aguardar aí a reconexão. Aproveitando aqui para chamá-los para as outros dias aí do nosso projeto Utopias. Amanhã será a respeito à diversidade, sexta-feira as oportunidades iguais. Estamos tentando aqui reconectar nossos convidados e conosco
essa plateia virtual, pessoal aí do YouTube. Prazer imenso, viu? Pela participação de vocês, num momento tão importante, nesse dia, inclusive, né? Diretamente lá de Brasília, aí nós tivemos a presença do Overá, e agora seu pai, com tanta sabedoria, com tanta experiência, nos fazendo refletir, porque a gente separa os povos, as pessoas, e esquece que estamos no mesmo lugar, na mesma Mãe Terra. Voltando. Oi, Ailton, teve uma queda, pode concluir. Eu não sei se foi a minha conexão que despencou. Sim. Ou como diz o poema, tem um poema que é atribuído, eu acho que é ao nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Eu gosto muito do Drummond, e às vezes eu atribuo algumas poesias, alguns poemas que eu gosto a ele, mas pode ser do Manuel Bandeira. Aquele poema modernista que diz: stop, a vida parou ou foi o automóvel? Alguém se lembra desse poema modernista? Alguém na plateia? Quem se lembra desse poema, gente? Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Acho que nós vamos deixar muita gente curiosa aí para relembrar esse poema. Nós, enquanto teve a queda aí, eu estava falando quanta honra tê-los aqui, ainda mais nesse dia, que está sendo um dia muito especial, forte, né? Um ato lá em Brasília, né? E o quanto que vocês dois, né, nos fizeram pensar essa Mãe Terra como um todo, que somos todos um. E aqui a gente vai encerrando, infelizmente, a nossa conversa, que foi maravilhosa, grandiosa, desse tema hoje da utopia, Mãe Terra. Krená, muito obrigada pela sua presença. Gratidão. Obrigada, plateia, a todos. Pode falar. Eu cumprimento essa edição da Feira Internacional do Livro. Eu acho que ela é vitoriosa, mesmo num tempo em que a gente não pode se visitar, nos encontrar e celebrar a literatura juntos. Ela homenageia uma constelação de pessoas maravilhosas, e eu fico muito honrado e agradecido de ter tido esse encontro com o Olívio de Ecupé, que é da minha turma, e com o nosso querido Overá, que mostrou esse filme lindo na abertura do nosso encontro. Gratidão a vocês. Fiquem bem. Gratidão.